Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal A História Bíblica da Criação. Neste vídeo vamos trazer mais um comentário encontrado no YouTube relacionado ao estudo dos dias em Gênesis 1, que tem como objetivo discutir ideias, avançar no conhecimento da Escritura e fortalecer a igreja. O comentário de hoje, publicado há mais ou menos um ano, tem como título A Literalidade dos 7 Dias de Criação. Neste vídeo, o preletor, como entrevistador e tratando das menções tarde e manhã da primeira semana, faz a seguinte pergunta a seu convidado: se os 7 dias não é literal, por que ele, o autor, enfiou isso? Tá vendo como o negócio é? Se houve tarde, houve manhã, eu falei simplesmente porque o judeu conta o dia começando às 6 horas da noite. Então começa sempre pela noite, depois vem manhã e acaba o dia. Então, quando hoje houve tarde e houve manhã, só para passar um dia todo. Mas ele usa a linguagem claramente de dias. Pois bem, vamos dividir a exposição em 3 partes. Primeira, os erros relacionados ao dia hebraico. Segunda, os significados para tarde e manhã. E terceira, a falácia na interpretação do dia criativo. Começando então pelo dia hebraico, o preletor assim o descreve: eu falei simplesmente porque o judeu conta o dia começando às 6 horas da noite. Então começa sempre pela noite, depois vem manhã e acaba o dia. Nesta frase encontramos vários erros relacionados ao entendimento do dia hebraico. Se não, vejamos. Quando ele afirma simplesmente porque o judeu conta o dia começando às 6 horas da noite, diz uma verdade, pois de fato é isso que ocorre. Mas talvez fosse mais adequado dizer que o dia judaico começa ao pôr do sol, ou às 18 horas. Contar os dias, iniciando-os no final da claridade e início da noite, é uma característica bem conhecida da cultura judaica. Porém, nem sempre foi assim. Essa maneira de contar os dias teve início na Páscoa do Êxodo, como um estatuto perpétuo, conforme Êxodo 12:14, precisamente para se lembrar do prodígio daquela data, e não para contar retroativamente os dias a partir da primeira semana. E agora, o maior erro. Depois vem amanhã e acaba o dia. Ora, amanhã não acaba o dia. Pelo contrário, amanhã finaliza a noite e dá início ao dia representado pela claridade. O dia hebraico só irá terminar no próximo pôr do sol, ou no início da próxima noite, e não pela manhã. Talvez o preletor queira chamar de manhã o dia inteiro, ou a claridade inteira, mas isso também não procede conforme veremos a seguir. Ok, mas o que esperar então dos termos tarde e manhã? Vamos começar pela tarde, que em nossa língua significa parte do dia que vai do meio-dia ao começo da noite. E manhã, por sua vez, significa período do tempo ou parte inicial do dia entre o nascer do sol e o meio-dia, as primeiras horas do amanhecer, e período de tempo que vai da meia-noite ao meio-dia. E no hebraico, como eles podem ser entendidos? Para tarde ou erve, encontramos que significa anoitecer, noite e o pôr do sol. E para manhã, o boker, encontramos como significados principais manhã, romper do dia, fim da noite, chegada da aurora, início do nascer do sol, início do dia ou da claridade. Ainda que tenhamos vários significados para tarde e manhã, já podemos antecipar uma certeza. Dentre os significados de manhã, não é mencionado a extensão inteira do dia, ou da claridade até o pôr do sol. Mas temos que ver mais. Na língua inglesa, as definições ficam mais claras. Para boker, manhã, encontramos break of day, beginning of day e properly dawn, apontando primariamente para o crepúsculo do nascer do sol no início da claridade. Enquanto que para erev, tarde, os termos sunset, dusk e twilight apontam para o pôr do sol no final da claridade. E assim chegamos aos significados primordiais para erev, tarde e boker, manhã na lei de Moisés, quais sejam os crepúsculos que aparecem nos extremos da claridade. E isso nos traz 2 questões. A primeira, se os crepúsculos são definidos tendo o sol como referência, ou seja, de manhã antes do nascer do sol, e à tarde, depois do pôr do sol, como se poderia entender os crepúsculos de maneira que possam ser também aplicados
aos dias da primeira semana que cursaram sem a visão do sol. E a segunda, como pode acontecer que os dois crepúsculos, Erev e Boker, sejam associados também a períodos maiores do dia, abarcando ao mesmo tempo grandes segmentos da escuridão e da claridade? Vamos falar então da primeira delas, o que significa crepúsculo. O dicionário define crepúsculo como luminosidade de intensidade crescente ao amanhecer e decrescente ao anoitecer. Crepúsculo matutino é proveniente da iluminação das camadas superiores da atmosfera pelo Sol, quando, embora escondido, está próximo do horizonte. O crepúsculo matutino acontece com os primeiros raios de sol do dia. Crepúsculo vespertino acontece quando a luminosidade aparece de intensidade decrescente, o que ocorre ao anoitecer, quando o sol se esconde no horizonte e sua luz permanece visível. O crepúsculo vespertino é verificado antes da noite, com os últimos raios solares daquele dia. Ok, são boas definições para crepúsculos, porém, de fato, confirmam o sol como referência. E isso inviabiliza sua utilização para os dias da primeira semana, que cursaram sem a visão do sol. Como se poderia, então, ressignificar os crepúsculos, de maneira que possam ser utilizados também para os primeiros dias que existiram sem sol? Para tanto, os crepúsculos poderiam ser entendidos, resumidamente, como a presença de luz no dia sem a visão do sol. Essa definição resumida, além de qualificar plenamente os crepúsculos atuais, permite aplicá-la também para a luz dos primeiros dias, imaginada num curso inteiramente crepuscular, porque o sol ainda não compunha o cenário da claridade. Muito bem. Temos que falar agora sobre a elasticidade dos termos Erev tarde, que pode abarcar tanto a claridade depois do meio-dia, o pôr do sol no final do dia e avançar pela noite. E Boker, manhã, que pode abranger tanto a escuridão depois da meia-noite, o nascer do sol no início do dia e também a claridade que vai até o meio-dia. Já vimos que aplicar o termo Boker para a claridade inteira do dia não procede, porque esse entendimento não compõe o seu significado. Considerando então que ambos os crepúsculos juntam os extremos tênues da claridade e da escuridão, seja privilegiando a claridade no início do dia, seja privilegiando a escuridão no início da noite, é provável que essa característica responda pela elasticidade dos dois termos, através de uma figura de linguagem chamada sinédoque. A sinédoque é uma figura de linguagem semelhante à metonímia. Ela se caracteriza pela substituição de um termo por outro e indica a parte mais restrita pela mais extensa, o todo, ou o todo pela parte. Sendo assim, podemos dizer que a sinédoque é uma figura de inclusão em que ocorre substituição da parte pelo todo ou vice-versa. Em exemplos práticos, é o que acontece com chaminé pela fábrica, o telhado pela casa, o singular pelo plural, a substância pelo produto, a nação pelo governo, o gênero pela espécie. E assim chegamos aos dois tipos de uso para os termos Erev tarde e Boker manhã, o sentido literal ou denotativo e o sentido figurado ou conotativo, que por sua vez significam: a conotação e a denotação são as formas como usamos as palavras e os sentidos que elas têm. Quando usamos uma palavra no sentido literal, ou seja, de acordo com o significado do dicionário, ela é chamada de denotativa, mas quando usamos uma palavra no sentido figurado, dizemos que ela é conotativa. Ou seja, se empregamos Erev e Boker no sentido literal ou denotativo, nos referimos à luz crepuscular que ocorre no dia sem a visão do sol. Se empregamos Erev e Boker no sentido figurado ou conotativo, podemos entender Erev tarde como um período que se estende desde o meio-dia até a meia-noite, e Boker manhã como um período que se estende da meia-noite ao meio-dia. Muito bem. E assim chegamos à falácia, ou ao equívoco, comum na teologia, que utiliza o dia hebraico para justificar a descrição do dia criativo. E o que quer dizer o termo falácia? É um tipo de raciocínio que induz a aparência de uma linguagem lógica e verdadeira, mas que apresenta uma falha, tornando o pensamento falso. Voltemos então ao que diz o preletor. Se os 7 dias não é literal, por que ele, o autor, enfiou isso? Tá vendo como o negócio é? Se houve tarde e houve manhã, eu falei simplesmente porque o judeu conta o dia começando às 6 horas da noite. Então começa sempre pela noite, depois vem a manhã e acaba o dia. Então, quando hoje houve tarde e houve manhã, só para passar um dia todo, mas ele usa linguagem claramente de dias.
Se por um lado a pergunta faz sentido, ou seja, se a narrativa não for literal, por que o autor teria se utilizado de uma linguagem literal ou claramente de dias, citando tarde e manhã? Ou por que ele, o autor, enfiou isto? Por outro lado, ela se baseia numa concepção falsa por causa desse equívoco. Ainda que noite possa ser entendida como Ereb, tarde, não consta para o termo Boker, manhã, o significado ou sentido conotativo de claridade inteira do dia, subentendido na afirmação tarde e manhã só para passar o dia todo. Muito bem, mas essa ainda não é a falácia, conforme veremos em seguida. Se de fato trata-se de uma falácia, então o que temos que ver é, primeiro, por que a utilização do dia hebraico para se descrever o dia criativo tem a aparência de uma linguagem lógica e verdadeira? E segundo, por que apresenta uma falha tornando o pensamento falso? Muito bem, então vamos lá. Por que utilizar a composição do dia hebraico na interpretação do dia criativo tem a aparência de uma linguagem lógica e verdadeira? Provavelmente por duas razões. A primeira é que, tanto no dia hebraico como nos dias da primeira semana, a noite é reconhecida antes da claridade, numa sequência noite e dia. E a segunda porque, tanto na primeira semana como na relação entre Deus e Israel, iniciada no Êxodo, e para a qual o dia hebraico começa a existir, se valoriza os segmentos da tarde e da manhã, destacando a tarde antes da manhã. E o que torna então o pensamento falso ou falho? Primeiro, como já vimos, a maneira hebraica de se contar os dias de uma tarde a outra tarde tem início na Páscoa do Êxodo, e não na primeira semana. Segundo, quando ele diz, então começa sempre pela noite, depois vem a manhã e acaba o dia, temos 4 erros. O primeiro é que o dia hebraico não se inicia pela noite, mas pelo pôr do sol. O segundo, a tarde, na primeira semana, não pode significar a escuridão inteira, já que ela, a escuridão inteira, recebeu o nome de noite, no hebraico Laila. Terceiro, como temos visto, amanhã não acaba o dia. E quarto, muito menos, significa um dia inteiro. Terceiro, o primeiro dia, resultante do par escuro-claro, não pode começar pela tarde, já que, considerando a sequência noite e dia para o primeiro dia, e sendo a primeira noite no hebraico Laila as trevas que já existiam, não houve qualquer luz, Ereb, tarde, que antecedesse as trevas a fim de dar início à contagem dos dias. Quarto, ao dizer, então quando hoje houve tarde e manhã, só para passar um dia todo, mas ele usa a linguagem claramente de dias, ele acerta ao dizer que usa a linguagem claramente de dias, ou seja, no sentido literal ou denotativo. Mas erra ao dizer que tarde e manhã significam o dia todo, escuridão e claridade, interpretando-os figurativamente ou no sentido conotativo, com Ereb tarde significando a noite inteira e manhã boker abrangendo a claridade inteira. E quinto, finalizando, como vimos para os primeiros dias, Ereb tarde e boker manhã na linguagem literal ou denotativa se referem apenas à luz crepuscular incidente no dia e não a outras porções da claridade ou da escuridão. Ou seja, na composição do primeiro dia, a noite, no hebraico Laila, fora contada antes da claridade, e a claridade, por sua vez, cursou em 2 metades, inteiramente crepusculares, porque a visão do sol ainda não era presente. E sendo assim, a leitura literal do primeiro dia coloca a noite antes da tarde e a tarde antes da manhã, perfazendo uma sequência noite, tarde e manhã. Mas isso indica um cenário natural diverso do cenário que conhecemos? Exatamente. O profeta Zacarias descreve a existência de um dia completamente diferente desse que nos é familiar, que lembra a luz do primeiro dia, em que a tarde aparece cursar com luz crescente. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Muito bem. E o que uma sequência invertida para os segmentos do dia pode significar no estudo da história bíblica da criação? Isso é o que veremos em outro vídeo, ao tratarmos de um tempo que se desenvolve do caos à ordem. Grande abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, dê seu like e compartilha. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações de novos vídeos. E não se esqueça de registrar seu comentário. Que Deus nos abençoe.